E é muito difícil, velho. Você vê aqui, ó. Durante o vídeo aqui comecei a chorar. Esse vídeo de hoje vai decepcionar muita gente, porque é um choque de realidade. E assim, velho, eu vou ser sincero. Infelizmente, a sinceridade dói, a verdade dói, a verdade dura e crua, sem bordas, sem palavras confortantes. Eu vou ser muito sincero. Sem dúvida alguma, você aí já deve ter ouvido alguém falar assim: nunca desista dos seus sonhos. Você já ouviu alguém falar isso com você ou não? Só que assim, é aí mesmo, é esse ponto aí mesmo que a gente vai abordar. É um pouco pesado e já vou logo adiantar. Se você não tiver estômago para ouvir o que eu tenho para dizer, é melhor você pular esse vídeo, porque aqui, meu irmão, é verdade dura e crua. Aqui eu não vou ficar dando rolezinho, enchendo linguiça, não. Vou ter que falar a verdade, velho, como ela é. É bonitinho demais, muito confortante. Uma pessoa um pouco mais velha falar para uma pessoa mais nova: olha, acredite em você e nunca desista dos seus sonhos. É bonito a gente ver isso aí. Inclusive, te digo aqui pra você, nunca desista dos seus. Você acha mesmo que todas as pessoas que nunca desistiram dos sonhos delas, você acha que todas elas conseguiram alcançar os sonhos que elas sempre almejavam? É uma realidade, velho, dura, mas a resposta é não. Nem todos que sonham com algo vai conseguir chegar nesse sonho. Infelizmente, galera, é a verdade. Talvez você sonhe com alguma coisa, você sonhe em ser algo, mas a chance de você não conseguir é muito alta. Muito alta mesmo. Infelizmente, velho, eu não queria estar dizendo isso, mas eu tenho que dizer. Dê um giro aí e veja a concorrência. Vamos supor que você queira ser um jogador de futebol, certo? Você tem um sonho de ser um jogador de futebol de ponta. Vamos supor um atacante. Você acha que você é o único cara que sonha em ser o melhor atacante? Você acha que a concorrência tá dormindo pra você? Você acha que não tem tantos jogadores com afinco, com potência, determinado para ser o melhor atacante também? Ou você acha que só você tá nessa disputa? Vamos supor, Pelé. Quem é que não queria ser Pelé na época em que Pelé estava no auge? Todo mundo sonhava em ser um jogador de futebol naquele período ali. E claro, sonhavam em ser Pelé, mais destacado, fazia muito gol, driblava, né? Dava passe, assistência, dominava, 1-2 fácil. Quem é que não quer ser um Pelé da vida, um Neymar da vida, por exemplo? Só que, infelizmente, galera, talvez você precise mudar sua rota. Só talvez você não consiga realizar esse sonho de ser jogador de futebol. Infelizmente, é triste demais falar essas coisas aí, mas é a realidade. Quantos garotos, meu irmão, já sonharam em ser um jogador de futebol? E não é que eles desistiram porque eram ruins ou porque não treinavam. Eles treinavam pra cacete, certo? Tem muitos jogadores de futebol aí que treinam muito, se dedicam, mas não consegue subir um pouco a régua. Não sai daquele lugar ou nem se tornam jogadores de futebol profissional. Aqui na rua onde eu moro, velho, eu tenho muitos amigos meus que jogam uma bola da pega, meu irmão. Inclusive eu também já jogava, quando era mais novo, jogava pra caramba, né? Já fiz peneirinha, esses negócios tudo aí que vocês estão ligados de futebol, pra ver se passava pra algum time, e deu zebra. Não porque eu não jogava, porque eu jogava cestinho até, né? Mas, querendo ou não, é uma questão aí, velho, de sorte também. Enfim, eu não quero entrar nesse mérito de sorte, de que Deus reserva as coisas pra você, né? De que você tem que ter dinheiro, empresário, enfim, eu não quero entrar nesse mérito, né? O mérito aqui da questão é que você não vai realizar seus sonhos. Não todos, vai ter um ou outro aí que vai passar batido e você tem que lidar com isso a partir de agora. Você já tem já aqui de antemão e se preparando para que quando chegar a decepção não te abalar tanto, velho, porque a decepção vai chegar, meu irmão. Se você acha que você vai conseguir realizar todos os seus sonhos, creio que você está enganado. Eu não vou nem entrar no mérito aqui dos nossos pais, né, que desistem dos seus sonhos para poder viver o sonho dos filhos.
Geralmente, né, é assim, os pais abandonam o seu caminho ali para poder investir na carreira do filho, dar de comer, dar de beber, educar, dar de vestir, certo? Aí muita gente fala assim, ah, mas os filhos não têm escolha, os pais que são responsáveis. Mas é isso mesmo que eu tô falando, que vai acontecer na sua vida uma reviravolta, vai acontecer, porque, velho, Deus, os planos de Deus é diferente dos nossos planos. Às vezes a gente tá ali sonhando em ser algo, mas ele vai colocar o dedinho dele assim, ó, Davi, você tá sonhando em ser isso aí? Mas eu não sei, não vai ser isso, você vai ser o que eu quero aqui, ó, você vai ser isso aqui, ó. E Deus determina o que vai ser a gente, certo? Minha mãe mesmo, por exemplo, minha mãe teve muitos sonhos que ela deixou de lado. Por quê? Porque ela teve filho com 16 anos, começou a ter filho nova, né? Não que ela não seja grata em ter filhos como os que ela tem, né? Meu irmão mais velho, que eu admiro muito, meu irmão tiozinho, minha irmã Bequica, Ana. Ela é grata por isso, porém, ela reconheceu que muita coisa da vida dela, ela não realizou. Ponto. É assim que a vida é dura. Meu pai era trabalhador de campo, então ele cuidava de animais, vaca, cavalo, todos os animais que você imagina assim, de roça, ele pegava. Um gavião que ele via no ninho, ele pegava, até cobra ele criava tudo. Eu nunca vi alguém para entender mais de animal como o meu pai. Infelizmente, meu pai morreu, é falecido, mas um cara sem estudo, velho, um cara que não terminou nem a 5ª série, entender daquela forma como ele entendia, era algo assim surreal. É tanto que, uma vez, lembro como se fosse hoje, o prefeito de Itacaré, naquela época lá, Jarbas, comprou umas vacas, né? E meu pai que tomava conta das vacas. E aí, algumas vacas começaram a passar mal lá e aí, determinado dia, algumas vacas passaram mal lá e Jarbas ligou pro veterinário, não sei da onde, pro veterinário vir ver o que é que as vacas tinham, né? E aí o veterinário ficou lá dias e não conseguiu dar o laudo, né, do que as vacas tinham, né? Meu pai com um dia já tava falando, rapaz, essas vacas aí, o que aconteceu com essas vacas aí foi o seguinte. O que aconteceu com essas vacas aí foi o seguinte, elas estavam acostumadas com a temperatura lá em tal lugar e vieram pra cá, que é muito quente, por isso que elas estão assim. E foi batata, foi justamente isso que aconteceu. As vacas não tinham se adaptado com a temperatura, com o clima onde elas estavam ali, porque lá era muito quente e onde elas estavam antes era um pouco mais frio. Tô contando essa história assim para vocês entenderem que meu pai realmente sabia um pouco entendia um pouco de animal, né? E eu, como filho dele, via toda aquela situação lá e tal, comecei a desejar, assim, a sonhar, velho, em ser um médico veterinário. Eu queria entrar nessa área de animal também, de cuidar de animal, etc. Só que não como meu pai, que meu pai era um cara mais bruto, né? Não tinha tanto conhecimento assim e tal, como eu falei, né? Não terminou nem a 5ª série. Eu queria dar um orgulho pro meu pai, nesse sentido assim, de ter um papel dizendo que eu tinha uma formação naquilo, né? De ser um veterinário de ponta, certo? Eu já tinha ali algumas habilidades, né, do meu pai, como eu via meu pai direto ali cuidando das coisas, né, dos animais. Então eu já tinha uma certa noção. E fiquei por anos, velho, com isso na cabeça. Eu vou ser veterinário, e vou dar orgulho pro meu pai e vou cuidar de animais. Independente do animal que seja. Meu animal favorito é cavalo, mas eu cuidaria de qualquer animal. Isso, eu tinha um sonho, velho. Eu tinha um sonho que na minha cabeça eu ia realizar isso. Só que eu fui crescendo ali, nos meus 17 para 18, mais ou menos. Eu vi, velho, que a vida, ela não é como a gente acha, né? Assim, quando nós éramos crianças, né? Quando a gente é criança, a gente imagina que a vida seja de uma forma. Quando a gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, a gente vê que a vida não é tão flor que cheira assim. A vida, o buraco é muito mais embaixo, né? A vida não é tão simples assim. A vida é desafiadora. Então, quando eu saio ali do ensino médio, com os meus 17 anos, né? Termino meu 3º ano, eu saio pro mercado de trabalho, vou trabalhar e me deparo com a realidade. E vejo que, para ser um veterinário,
para ser um médico, eu teria que ter uma estrutura familiar muito, mas muito boa. Uma mensalidade de um médico, por exemplo, aqui onde eu moro, é de 10 mil para cima. Minha família não teria condição nenhuma de pagar isso. Então, quando a gente vai envelhecendo, vai vendo como a realidade é de fato, a gente tem um choque de realidade, velho. E muita coisa, e muitos sonhos que a gente tinha quando criança, acaba indo embora, velho. E meu sonho de ser veterinário, de ser um médico veterinário, não foi embora ainda. Porque eu gosto, até eu tô me emocionando aqui, porque eu gosto muito de animal até hoje, né? Mas assim, deixei de lado esse sonho aí, para o quê? Para correr atrás das minhas coisas, pagar minhas contas, né? E desistir disso, desistir não, porque desistir é uma palavra muito forte, né? Mas assim, talvez eu não faça isso tão cedo, né? Que é estudar veterinária, ainda mais agora, depois que eu perdi meu pai, certo? Então, deixei isso um pouco de lado. É uma verdade dura e crua, que a gente tem que aprender a lidar. E é muito difícil, velho. Você vê aqui, ó, durante o vídeo aqui comecei a chorar. A realidade, ela é como ela é, meu irmão, entendeu? Infelizmente, você vai passar certas vontades na sua vida. Nem tudo que você quer, você vai ter. E você tem que ter discernimento para entender isso. Não fique também assim, depressivo, como se a vida acabasse ali, porque você não vai realizar uma coisa na sua vida, certo? Até porque, velho, se você não realiza uma, você realiza mais 1000. Entendeu? Conforme eu fui desistindo de seguir essa carreira, né, de veterinário, eu fui vendo novos horizontes, né? Que também eu acabei gostando de exercer, certo? Mas assim, aquela vontade mesmo de criança, velho, que era ser veterinário, cuidar de animal, até hoje eu não coloquei em prática, né? Então aí já vai quase 20 anos, né, indo embora, e eu ainda não realizei algo que eu queria desde criança. Talvez, só talvez, daqui a um tempo eu realize isso, talvez, mas eu particularmente já tô assim, me preparando para que isso não aconteça, porque pode não acontecer, certo? Mas é isso, o tema do vídeo foi esse. Vamos continuar nessa jornada louca aí. Eita. Quase a caindo aqui, a perna tá fraca. Deu um malho hoje cabuloso. E é isso. Tamo junto. Vamos continuar matando esse guri todos os dias. É nóis.